E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês mais um review de RTX 2060 de 6 GB, a quarta placa que eu já analisei aqui no canal, e dessa vez um modelo da PCIe de Duas Fãs, uma marca nacional que traz como principal diferencial garantia estendida de 3 anos. Nesse vídeo nós vamos ver os seus principais diferenciais, os pontos negativos, obviamente, construção externa e construção interna, comparativos com outras placas, testes de temperatura, ruído, overclock, enfim, várias coisas muito interessantes. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A Cooler Master apresenta o seu novo teclado mecânico gamer CK550. Ele conta com uma construção em alumínio, design de teclas americano ou PT Portugal com cedilha, switches Gator on Red ou Brown com durabilidade estimada de 50 milhões de cliques, software completo e controles on the fly. E claro, não poderia faltar a iluminação RGB com diversos ajustes, garantia nacional de 2 anos. Saiba mais pelo link na descrição. A RTX 2060 foi lançada no começo desse ano como uma GPU intermediária que tem um bom poder de fogo para rodar todos os jogos atuais em 60 FPS ou mais nas resoluções Full HD ou 2.5K, com configuração gráfica alternando entre alto e ultra. Sua principal concorrente do lado da AMD hoje é a Navia RX 5700 de 8 GB de memória. Em breve essa placa vai aparecer aqui no canal também. Em relação à sua irmã maior, RTX 2060 Super, essa placa tem especificações e uma performance um pouco inferior, o que é obviamente compensado pelo menor custo da placa. Ela conta com 1920 CUDA cores versus 2176 CUDA cores, 6 GB de memória GDDR6 versus 8 GB de memória GDDR6, barramento de 192 bits versus 256 bits, que resulta na largura de banda de 336 GB por segundo versus 448 GB por segundo da versão Super. Ambas as placas têm um TDP de apenas 160 watts, resultado da alta eficiência da arquitetura Turing da NVIDIA. A PCIe 2060 destaca-se por trazer uma construção toda em alumínio, tanto na carenagem frontal quanto no backplate, dando uma sensação de robustez. Conta com duas fãs de 90 mm, com recurso fan stop, desligando completamente quando a temperatura está baixa. Não há LEDs na placa, um design mais sóbrio. Ele é semi-aberto e em cima nós vemos um único conector de alimentação PCI Express 8 pinos. Na parte de trás, ela oferece a conexão HDMI, DisplayPort e DVI, não há USB-C. A placa mede 24,5 cm de comprimento e 11 cm de altura, respeitando a dimensão do dual slot, o peso dela 730 gramas. Então aqui está a placa aberta, depois de uns 8 parafusos mais ou menos. Esse é o dissipador dela, de alumínio, com 4 heat pipes de 6 mm niquelados. Tem essa base de cobre que faz contato direto com a GPU e com as memórias. Todos os ICs estão cobertos por essa base de cobre. Tem thermal pads, um deles ficou aqui, o restante ficou ali na placa, vocês vão ver depois. Infelizmente não tem um dissipador específico para o VRM, deveria estar nesse canto aqui, ó. Então o VRM é arrefecido apenas pela ventilação, não tem uma dissipação passiva nele, certo? Bom, essa é a dimensão do dissipador. Aqui está o backplate de metal, ele tem algumas furações, as 4 para os parafusos, algumas furações por trás da GPU e furações na área do VRM, que acabam facilitando a ventilação nesse tipo de componente ali pela parte de trás, ok? Deixando aqui de lado então, vamos focar no PCB da placa. E aqui estão os thermal pads que eu falei para vocês, que ficam aqui em todas as memórias, né? O VRM fica totalmente descoberto, nem thermal pad, nem dissipador. O PCB que a PCIe adotou aqui é de 6 layers, isso é uma coisa boa, porque hoje em dia a gente vê outros projetos com 4 layers. Começando aqui pela proteção da placa, no slot PCI Express, a gente vê um resistor shunt, bem nesse canto aqui, ó, que é o mesmo resistor que é usado na alimentação principal PCI Express. A gente tem um shunt antes do indutor e outro shunt depois. E o indutor com o capacitor formam o filtro de entrada da placa, né, da alimentação da placa. A gente tem aqui a GPU Turing
NVIDIA 106, memórias do tipo Micron GDDR6, 1750 MHz, estão aqui por baixo do thermal pad, ok. Tem alguns slots vazios aqui, porque a placa só tem 6 GB e não 8, se tivesse 8 teria esses espaços preenchidos aqui. Bom, o VRM da placa é de 4 mais 2 fases. As fases para GPU são essas aqui, elas usam DRMOS, isso aqui é uma coisa muito boa, fiquei até surpreso de vir DRMOS aqui. São DRMOS de 50 amperes cada, controlados pelo PWM Onsemi NCP 81276, que fica aqui na parte de baixo da placa, exatamente neste canto. Esse aqui é o PWM da memória, são 2 fases para as memórias, aqui no caso não usam DRMOS, e sim MOSFETs simples, porém MOSFETs duplos, né? São dual FETs. Em um único IC você tem 2 MOSFETs, o de alta e o de baixa. São o BICSEMI QA311N6N, que é o mesmo que foi utilizado em uma placa X570 da MSI. Né? São MOSFETs de boa qualidade, aqui trabalham em 11 e 26 amperes internamente seus 2 MOSFETs. Tem outros componentes aqui na parte de cima da GPU, que refere-se a uma terceira alimentação, que seria a PLL 1.8 volts. A gente tem capacitores sólidos aqui na área das conexões DisplayPort HDMI para fazer uma filtragem do que vem aí proveniente do monitor. Tem outros capacitores aqui, no caso, no circuito de VRM, que é justamente para fazer o estágio de filtragem junto com o indutor que está recebendo essa carga, né, armazenando a energia. Na parte de trás aqui da GPU nós também vemos outros capacitores aqui, no caso de tântalo, ok? Nos testes práticos nós vemos que a 2060 da PCIe entrega exatamente o mesmo desempenho de uma 2060 comum, variando conforme o clock da placa, se posicionando entre a 1660 Ti e a 2060 Super, tendo boa margem para rodar acima do Full HD. Nesse caso, os testes serão feitos apenas em 1440p, conforme nós vemos em Assassin's Creed Odyssey rodando no alto, médio de 67 FPS, Battlefield 5 no Ultra rodando na média de 83, GTA V no Ultra e MSA 2X rodando na média dos 80, Metro Exodus no Ultra sem as tecnologias proprietárias rodando em 75 FPS na média, Shadow of the Tomb Raider no Ultra com TAA em 63 FPS e Witcher 3 lá em Novigrad rodando no Ultra com Hairworks em 69 FPS. E o sistema de refrigeração da placa é bastante eficiente, mesmo com a placa em operação, a gente praticamente não ouve ruído dela, vocês vão conferir um teste nesse momento. A GPU chegou em até 73 graus em estoque e 74 em overclock, mantendo a média em 71. Nas imagens térmicas vemos temperaturas amenas na área frontal e no backplate, só esquentando um pouco mais para 86 graus no VRM por conta de não ter um dissipador ali. Ainda assim, é um tipo de temperatura relativamente normal, considerando o componente que foi utilizado aqui, o DRMOS, que normalmente suporta 125 graus ainda em funcionamento. A frequência da GPU se manteve acima do boost típico durante todo o tempo, mantendo a mesma média que o modelo Founders Edition da NVIDIA, 1786 MHz. Em overclock, a média foi de 1907 MHz, bem baixo, pois essa placa é um tanto quanto limitada para overclock no que diz respeito ao Power Limit, mesmo tendo o conector de 8 pinos. Conforme vocês podem ver no MSI Afterburner, e sim, eu testei em outros softwares também, não há suporte para aumentar o Power Limit. Então, por mais que você aumente o Core Clock, a GPU fica mais ou menos nesse limite que eu mostrei para vocês dos 1907 MHz. Ao menos a RAM subiu para 16 GHz, né, 1000 MHz a mais no software, e acabou compensando um pouco. No 3D Mark Time Spy houve um aumento de 8% em relação ao teste em estoque, aonde a placa se aproximou da 2060 Strix, que é uma das placas mais rápidas atualmente usando o chip TU-106 RTX 2060. Finalizando então esse breve review, vocês puderam conferir todos os diferenciais, os pontos negativos também da 2060 da PCIe.
Eu destaco aqui essa construção em alumínio, tanto na parte da frente quanto no backplate, em tempos onde várias placas são totalmente de plástico. Isso aqui é um bom diferencial. Os 3 anos de garantia também são muito interessantes. Hoje nós temos marcas no Brasil que dão às vezes 1 ano ou 2 anos, uma marca nacional dando 3 anos é uma coisa muito positiva. Ressalto que é importante que você faça o cadastro no site da PCIS para poder ter esse tempo de garantia estendida nas suas placas. O ponto negativo principal é a falta do dissipador no VRM. Apesar da temperatura não ter ficado tão alta, é um ponto que deveria ter vindo, na minha opinião. E o fato da placa ser limitada para overclock, para o cara que quer explorar um pouquinho a mais, embora o desempenho da placa em estoque já seja bem satisfatório, e essa questão do overclock limitado pelo Power Limit, de repente pode ser corrigida via update de BIOS, aí depende de um posicionamento do fabricante quanto a isso, ok? Bom, então é isso, pessoal. Quanto ao preço da placa, a gente sabe que no Brasil as coisas flutuam bastante de acordo com o dólar, então o preço que eu encontrei tipicamente essa placa hoje é por volta dos R$ 1.700 a R$ 1.800. É o preço próximo às outras 2060 que nós temos no mercado, afinal é uma placa comum, assim como as outras, tem seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, ok? Bom, então finalizo esse vídeo por aqui, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até mais!